Bom dia pessoal e Kiritos Uzumaki Fanfics apresentando um glutão cabeça dura capítulo 37 ao 38. Então deixa seu like e sua inscrição para ser sempre notificado dos novos vídeos e de uma olhada na aba comunidade onde tem as votações nas escolhas das próximas fanfics e enquetes com perguntas. Me sigam em meus perfis de criador que estão tanto no site Fanfiction e Wattpad, os links estão na descrição. Capítulo 37. Suave. Alguém tentou fazer o quê? O campeão estreitou os olhos para o informante do outro lado da linha. Um analista de baixo escalão em uma das emissoras de notícias da ganância. Um de seus supostos filhos, segundo eles. Ainda estão chegando informações, mas encontraram um rifle Carmine Crafter quebrado no local. As imagens mostram o Duque sendo atingido. Uma boa parte da orelha dele foi arrancada. Eles apertaram um botão no aparelho e a tela da chamada diminuiu para exibir um ângulo das imagens da câmera de segurança. O Duque e sua cadela discutiram na calçada, então o Duque se afastou bruscamente e as pessoas gritaram. Ele agarrou a orelha e puxou a cadela junto, deixando um pedaço de carne espalhado no chão. Descubram quem fez isso. Ele bufou e socou o braço do trono. Quem pensou que poderia ferir meu Duque? Quero um nome. Quero um corpo. Esse sim, avô, é campeão para você, Calv. Esse sim, campeão. A ligação terminou quando ele passou a mão no ar. Ele lançou um olhar fulminante para o servo que o servia. Isso não é distração suficiente, Zabuza. Ele agarrou a cabeça do Oni e o empurrou para baixo. Grunhidos sufocados ecoaram em seus ouvidos, e então veio o som úmido de slop 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 enquanto ele ajudava o servo. Não era o bastante. Ele se levantou de seu trono e começou a estocar. Maldito filho da puta. Eles feriram meu Duque, meu prêmio. É melhor que eu não descubra o nome deles. NMG, engula minha essência, o Zebub. Tome-me, dentro de você. Ele segurou o Ni bem rente à virilha antes de começar a estocar novamente. O fim de semana não chegava nunca. Um dos elevadores prioritários para a Envy estava em manutenção, porque, é claro, estava, e o próximo só voltaria dali a 2 horas. Eles precisavam se manter discretos e não podiam voltar para Grade tão cedo depois do roubo do celular, já estava nos noticiários. Nenhum suspeito ainda, e as notícias sobre o tiroteio estavam surpreendentemente escassas. Estranho, você imaginaria que um ataque a um demônio da casa em outro anel viraria notícia, então eles se refugiaram em um pequeno bar da estação que não estava muito cheio. Uma pequena banda tocava uma música jazz fusion suave em um canto. Eles decidiram sentar-se numa pequena mesa de canto que estava parcialmente ocupada. Ela fez questão de que ele se sentasse do lado de dentro e o usou como almofada para se encostar. Eles ficaram sentados em silêncio, ele provavelmente sem saber o que dizer, enquanto ela apreciava sua presença silenciosa. Quanto mais tempo ele permanecia quieto, mais tempo ela tinha para se acalmar e organizar seus pensamentos. Ela o amava, disso ela tinha certeza, ou pelo menos aceitava. Será que ele sentia o mesmo? Ela realmente queria acreditar que sim, mas ele nem cogitou avisá-la quando foi para o hospital para não ser baleado, e mesmo assim levou um tiro. Simplesmente, bum, e ele ficou com um buraco no peito. Ele levou as coisas na brincadeira, ele poderia ter morrido. Bem, disse ele, interrompendo seus pensamentos. Hoje foi divertido. Cala a boca, resmungou Lona. Ela não estava com paciência para as piadas idiotas dele. Pedir desculpas ajudaria em alguma coisa. Ela franziu os lábios. Será que adiantaria? Se ele estivesse falando sério, realmente falando sério e não apenas dizendo por falar. Talvez. Se fosse só para fazê-la parar de ser uma vaca, então ele teria uma montanha infernal para escalar. Não vai doer porra nenhuma. Desculpe. Ele murmurou em seu ouvido. Um de seus braços a envolveu pela cintura e ela se deixou abraçar. Seu nariz frio pressionou contra a cabeça dela, e seus lábios a beijaram em seguida. Desculpe, Lon. Eu só tive uma ideia. Bem, até aquele momento ele estava no caminho certo. Uma ideia. Ela bufou e fechou os olhos. Rangendo os dentes, rosnou.
Queria gritar com ele por ser tão estúpido, mas gritar agora não adiantaria nada e ela estava farta de gritar. Fazia menos de 2 dias que tinham voltado e já tinham discutido 3 vezes. Droga, ainda tinham que terminar uma delas, mas isso era mais importante. Naruto, eu vi você morrer. Mas eu vi você morrer. Ela abriu um olho para encará-lo e ele se calou. Ela bufou, inclinou-se para a frente, afastando-se do abraço dele sobre a mesa, com os braços cruzados, e fechou os olhos novamente. Não foi, eu sei que você não morreu de verdade, mas eu não consigo esquecer isso. Eu tenho que conviver com isso. Eu tenho que conviver com a maldita lembrança de você morto na minha frente. Não você. Leon, eu não sei o que você quer que eu diga. O braço dele se afastou e foi como se um oceano surgisse de repente entre eles. Ela estava sozinha novamente, apesar dele estar ali, apesar do cheiro dele estar tão perto e misturado ao dela. Deu um jeito. Ela sentiu os olhos arderem, mas se recusou a deixar as lágrimas caírem. Não ali. Ela não ia deixar. Não podia. O relacionamento é como trabalho em equipe. Precisa haver comunicação. Suas palavras, Naruto, não as minhas. Ele permaneceu em silêncio e Loona não aguentou. Preciso fazer xixi. Não saiam daí. Ela rosnou antes de sair da cabine e correr para o banheiro. Enxugou os olhos enquanto abria caminho entre os bêbados e os idiotas embriagados. Só quando estava em segurança no santuário de uma cabine do banheiro é que deixou as lágrimas caírem. Que se dane eu por ter me apaixonado por aquele idiota, pensou ela, sentada na maldita privada. Resmungou, abraçou a si mesma e puxou as pernas para cima do assento. Seu rabo se enrolou em seus pés e seu rosto ficou enterrado nos joelhos. Seus ombros tremiam enquanto ela revia aquela cena infernal repetidas vezes. Crack, Naruto caiu, com um buraco no peito. Crack, Naruto caiu, com um buraco no peito. Crack, Naruto caiu, com um buraco no peito. Para com essa merda, porra. Loona choramingou. Uma batida na porta a fez pular. Qual é, sua vadia, se você não está usando isso para nada além de chorar bêbada, então vaza daqui. Algumas de nós precisamos cagar. Vai se foder e morre de disenteria, sua vagabunda fracassada. Ela rosnou. Um suspiro hipócrita de indignação veio da Imp, com suas pernas vermelhas calçadas com sapatos de casco, do outro lado, antes que ela saísse correndo. A cão do inferno bufou e enterrou o rosto nos joelhos novamente. Crack, Naruto caiu, com um buraco no peito. Droga. Ela resmungou e fechou os olhos com força. Ele está bem. Ele está esperando por ela na cabine. Ele está vivo. Ela rangeu os dentes e limpou as pegadas úmidas do focinho enquanto rosnava. Ele é só um idiota do caralho. PFF, não são todas assim? A mulher na barraca ao lado zombou. A banda parou de tocar lá fora e os clientes resmungaram. Um baseado aceso apareceu perto da barraca, uma pulseira dourada brilhante com selo de Mammon estampado no pulso do fumante o identificava como um pecador. Quer dar uma tragada? Vai aliviar o estresse. Droga, tanto faz. Loona pegou o baseado com as garras e tragou. Droga, que horror. Ela tossiu e vomitou, mas conseguiu, com a devida etiqueta, devolvê-lo enquanto a pecadora do outro lado da linha gargalhava. Ah, então, Minzy Joana? Pensei que essa coisa já teria se espalhado mais pelos círculos. O pecador bufou e deu uma tragada audível. Que porra é essa? Isso é merda. Loona engasgou. Ela saiu do vaso sanitário e se virou bruscamente para vomitar aquele gosto horrível. Eca. Que nojo. E agora sua maquiagem estava definitivamente arruinada. Droga. Do que você está falando? É Minzy Joana. Uma pitada da melhor erva, envolta em uma deliciosa e saudável porção da minha xoxota. Ah, bem. Isso explicou muita coisa. Pelo menos ela não estava mais chorando. Então, problemas com garotos te deixaram pra baixo, né? Não é da sua conta, droga, que nojo, não é da sua conta. Loona engasgou e gemeu. Ótimo, agora ela estava encolhida no chão perto do vaso sanitário de um bar e nem estava bêbada.
Ela podia estar encolhida ao lado do namorado agora mesmo, o namorado dela, vivo, respirando, o idiota. Certo, então você veio correndo para cá para fugir da visão de merda que o Beleza tem sobre boa música? A pecadora deu uma risadinha. Tente de novo, querida. Isso não é da sua maldita conta. Lona rosnou antes de a voz se transformar em um gemido. Foine, seja uma vadia. Você tenta ajudar outra garota e é essa a gratidão que recebe, Miss. Droga, meus 15 estão quase acabando. Quer mais um trago dessa belezinha, ou devo aproveitar sozinha? Nem pensar. Que nojo. Lona rosnou enquanto se levantava e saía cambaleando da cabine. Ela resmungou e se abraçou ao sair do banheiro feminino. O pecador gritou para ela enquanto ela saía. Ah, você não sabe o que está perdendo. Sim, porque Lona estava louca para ser levada às pressas para o slot para fazer uma lavagem estomacal depois de cheirar os pelos pubianos fedorentos, sujos e infestados de cânhamo de algum pecador. Ela tossiu novamente e olhou através da multidão. Perfeito, ele ainda estava lá, sentado na cabine. Sozinho, com o olhar fixo à frente, sem nada em particular, um braço estendido sobre o encosto da cabine com a mão escondida atrás e a outra à frente. Será que aquilo era uma garrafa de suco de Beelzebub em suas garras? Ela lambeu os lábios discretamente. Quando foi a última vez que ela bebeu aquilo? Ela voltou para a cabine e sentou-se ao lado dele novamente. Enquanto se aconchegava para se encostar nele mais uma vez, ele levantou o braço da cabine. Estaria rejeitando seus planos de ficar perto. De se encostar nele. E revelou uma segunda garrafa que havia escondido. Ofereceu a ela e ela aceitou. Um pouco ansiosamente demais, mas qualquer coisa para tirar aquele gosto horrível de baseado da boca. O braço dele voltou a repousar ao longo do encosto da cabine e ela se encostou nele novamente. Ele levou a garrafa aos lábios e tomou um gole. 3 goles e 1/3 do conteúdo havia desaparecido. Ela ficaria impressionada se não soubesse que conseguiria beber mais que ele debaixo de uma bancada. Se eu disser alguma coisa, você vai me ouvir? Ele perguntou. Nossa, ela pressentiu que a coisa ia ficar séria. Embora, para ser honesta, o álcool já tivesse dado uma dica. Ela bebeu um pouco do seu próprio suco de Beelzebub, uau, que coisa forte, antes de fechar os olhos e cantarolar. Sim. Mesmo que seja sobre minhas coisas de ninja? Eu acho. Eu era órfão, Naruto, porra, ela sabia que ele acreditava nisso, mas era muita coincidência. Deixe-me terminar. Sua voz permaneceu firme, embora seu hálito tivesse um leve toque de álcool, ele parecia sério. Lona revirou os olhos e tomou um gole de sua garrafa de suco de Beelzebub, mas o deixou continuar. No dia em que nasci, não sei porquê, não sei como, mas uma raposa demônio de 9 caudas gigante atacou minha vila. E não era como uma Kibino Kitsune qualquer que temos hoje. Essa desgraçada era comparável a um titã. Era um desastre natural ambulante. Arrasava montanhas e dividia oceanos com um simples movimento de sua cauda. Matou muita gente. Ele passou o polegar na borda da garrafa e o verme se chocou contra a parede enquanto rosnava. Inclusive meus pais. E o herói da vila, o quarto Hokage, ele deu a vida para derrotar a raposa. Ela franziu a testa. Nunca tinha conseguido arrancar essa parte dele. Antes, só tinha ouvido o básico, a triste história de órfão, porque claro que ele era, e algumas aventuras confusas aqui e ali. Como ele e seu povo foram traídos pelo seu melhor amigo, que o matou, e como esse melhor amigo agora era, de alguma forma, um anjo caído. Honestamente, parecia o enredo de um desenho animado ruim. Por outro lado, Lona nunca gostou muito de desenhos animados, então tinha um viés sobre o que era um Hokage e o que a palavra significava para o namorado dela. Ele sempre ficava quieto depois de falar sobre isso. Seria por isso? Ele selou a raposa dentro de um bebê. 3 palpites de quem era aquele sortudo. Ele tomou outro gole. E você sabe como os humanos são incríveis quando acontece uma tragédia. O herói deles estava morto, pessoas estavam mortas e a raposa tinha sumido. Tudo que restou em uma maldita pedra ensanguentada foi um bebê chorando. Você está dizendo que eles te culparam.
Ela perguntou. Naruto podia ser irritante e estúpido, mas causar tanta morte e destruição. Acertei em cheio. Ele bufou, com um sorriso sarcástico no rosto enquanto encarava a garrafa na mão. Ou me culpavam por tudo, ou me odiavam pelo que eu representava. Pelo que eu os fazia lembrar. Não me entendam mal, não era como se viessem atrás de mim com forcados e tochas. Na maioria das vezes, me ignoravam. Seu aperto na garrafa se intensificou. Mas eu odiava isso mais do que tudo. Eu queria que eles soubessem o que eu sentia. O quão solitário era ser visto como nada mais do que um estorvo, afastado dos outros, alvo de boatos e ouvindo que eu sempre seria inútil. Ok, ou ele é um ator fenomenal, ou talvez tenha sido órfão em uma vida passada. Por que isso? Lona entendeu isso. Lona já sentiu isso tantas vezes, e então Blitzo apareceu. Então, não me lembro exatamente como, me veio a brilhante ideia de que, se eu fosse o próximo Hokage, eles teriam que me notar. Teriam que me reconhecer, porra. Ele tomou outro gole e quase esvaziou a garrafa. Mas eu não seria apenas o próximo Hokage. Eu seria o mais forte, o maior. Ninguém se esqueceria de Naruto. Qual era o nome que ele havia omitido? Ela abriu a boca e percebeu o olhar dele. Talvez fosse melhor deixar essa parte de lado. Ninguém me ignoraria, nunca mais. Espere, você decidiu se vingar das pessoas que te ignoraram, que te maltrataram com a inação, se tornando o líder político delas. Lona bufou enquanto olhava para ele. Suas orelhas, agora rosadas, estavam dobradas para trás, à esquerda quase de volta ao tamanho original, e ele não a encarou. Uma história que entraria para os livros de história? Olha, eu tinha uns 4 anos quando tive essa ideia. Não disse que era um plano genial. Além disso, 1 ano depois, meu plano B era me tornar um ninja brincalhão supremo. Apesar de si mesma, ela soltou uma risada abafada quando ele sorriu. O sorriso dele sumiu e ele começou a brincar com a garrafa. E o motivo de eu estar te contando isso, Lon, mesmo que você não acredite em mim, ele a interrompeu com um olhar, e bem, o que diabos ele esperava? Já era difícil o suficiente aceitar que ela estava namorando um duque do inferno. Ele ser um ninja reencarnado era um pouco mais difícil de engolir. É para te ajudar a entender por que eu fiz o que fiz. Porque eu poderia fazer isso de novo. É melhor ele não fazer isso. Ela se virou para rosnar para ele, mas ele a pegou de surpresa com um boop repentino. Desgraçado, ele teve sorte de ter gostado e a música ter começado a ficar agradável. Seus lábios roçaram os dela antes que ele se afastasse e acariciasse o rosto dela com a mão livre. O polegar dele deslizou pela bochecha dela e aqueles olhos azuis, tão bonitos e idiotas, pareciam tão tristes. Não, espera, eles estavam mais culpados. Eram olhos de culpa. Sinto muito mesmo por ter te assustado, Lona. Sua voz era suave e gentil, e tão incrivelmente sincera que ela quase podia sentir, lá no paladar. Não preciso sentir suas vibrações, que é o que eu e a Bey fazemos, aliás, para saber que as assustei. Sinto muito que você tenha passado por isso. Não gosto de assustar as pessoas. Surpreender e assustar para dar risada, tudo bem, mas não assustar de verdade. E com a história que ele contou, tudo fez muito mais sentido. Ele aproximou o focinho do dela e ronronou. Tenho a tendência de agir antes de pensar, é algo que nunca consegui melhorar, mas vou tentar te manter mais informada da próxima vez. Na próxima vez. Lona franziu a testa. E ele estava tão perto de se desculpar direito, droga. Ela não queria ficar brava com ele para sempre. Ele suspirou e recuou, deixando sua mão cair. Ela quase quis puxá-lo de volta para baixo. As memórias dos clones estão sendo processadas. Parte do motivo pelo qual eu tenho o suco de Beelzebub. Ele completou a garrafa, e então a bebeu. Duque da Gula. Ela se lembrou disso com outro gole da bebida. Você está apaixonada e namorando aquele idiota fofo e estúpido que também é o maldito Duque da Gula. Que agora está fazendo uma careta como se tivesse comido algo desagradável. Tem um gosto ruim? Perguntou ela, dando uma risadinha irônica.
Ah, já tomei garrafas de melhor qualidade. O mamo é só pão duro, então a gente manda umas ruins pra ele e cobra caro por elas. Ele deu de ombros e se recostou no estofado de couro onde estavam sentados. O que eu estava dizendo mesmo? As memórias dos clones estavam sendo processadas. É mesmo. Ele esfregou a testa com o dedo. Tenho 3.000 lembranças diferentes dos mesmos 50 minutos passando pela minha cabeça. Algumas delas foram do cara que atirou na gente. Ele atirou em você, não em você, corrigiu Lona firmemente. Ela estava beijando aquela orelha com vontade assim que ela a recuperasse. Tinha quase uma certeza de que era a mesma que gostava de mordiscar. Depois, teria que levá-lo a algum lugar para fazer outro piercing. Então, você o matou? Não. Nem sequer tenho certeza se consigo ainda. Não tenho certeza, ele atirou em você, seu idiota. Lona rosnou enquanto cravava uma garra no peito dele. Ele fez uma careta com a picada e a encarou com raiva. Ela retribuiu o olhar. Não faça essa cara para mim. Ele é um nobre, Lon. Ele rosnou. O rosnado dela cessou e ela sentiu a cauda se enrolar em volta das pernas enquanto as orelhas se dobravam para trás. Um nobre? Droga, porque as coisas tinham que ser tão complicadas com esse idiota? O idiota em questão fechou os olhos e bufou. Irmão de um pecado ou não, independente de eu poder matá-lo ou não, isso é um crime grave aqui. Eu sei que você sabe disso. E quanto a ele ter tentado te matar? Metade da maldita nobreza pensa que eu sou só um cãozinho de quem a abelha teve pena. Naruto zombou. Ele disse como se sua irmã não fosse capaz de matar por ele. Lona tinha uma visão diferente. A abelha rainha podia até dizer que era brincadeira, mas ela tinha certeza de que Blitzo seria devorado naquele dia. E não descartaria nenhuma tentativa futura. Aos olhos deles, se eu morresse, ninguém ligaria, mas algum babaca arrogante, filho de um rei goetiano? Os anéis seriam despedaçados em busca do culpado. Política de merda, o que a gente faz? Chegamos ao envio e nos instalamos para passar a noite. Depois, amanhã, sei lá, ele deu de ombros, abriu os olhos e sorriu para ela. Damos um passeio por uma das praias. Naruto. Ele não estava levando isso a sério. Lon, eu também não gosto disso, mas o melhor que podemos fazer é ficar na defensiva. Ela odiava essa mentalidade. Era irritante, angustiante, simplesmente muito chata. O namorado colocou a mão de volta na bochecha dela e aproximou o nariz do dela para tocá-lo. Mais um toque, e ela estava tonta o suficiente para esquecer que estava brava com ele por 30 segundos. Ela podia aproveitar. Aproveitar eles, a euforia deles. Ela subiu no colo dele, sentou-se entre as pernas dele, enquanto os toques continuavam. Ela estava lúcida o suficiente para se lembrar de que estava brava com ele, então ele não receberia mais do que um toque, a menos que ela quisesse. Se isso te fizer sentir melhor, mandei uma mensagem para a Bey antes de pegar as bebidas. Os lábios dele roçaram os dela, causando um arrepio na espinha dela. O rabo dela abanou na cabine e o Wrigler bateu com força na parede. Não o beije, ele não merece. Se ela nos der sinal verde quando aquele filho da puta aparecer de novo, podemos lidar com ele. Ela rosnou. Ele rosnou de volta e, droga, a tentação de beijá-lo era muito forte. Suas garras se cravaram em seus quadris enquanto os braços dela envolviam seu pescoço. Se o Bey der o sinal verde, você pode me ajudar a enterrá-lo na porra da lama. Naruto rosnou, seus olhos semicerrados brilhando em branco. Lona murmurou ao pensar em uma vingança bem merecida e finalmente pressionou seus lábios contra os dele. Essa pareceu uma ótima maneira de formalizar um pedido de desculpas a ela. Certo. Você consegue. É a Bey, ela vai te ouvir. Vortex murmurou para si mesmo, se preparando psicologicamente enquanto caminhava em direção ao quarto de hotel de Verósica. Ele havia passado a maior parte do dia descontando sua irritação e raiva na academia do hotel, e assim que sua mente clareou, ele percebeu o que precisava fazer. Ele precisava conversar com Bey sobre o que havia concordado. Deixá-la aceitar, ele precisava falar com ela.
Se afundar na raiva não o ajudaria mais do que simplesmente deixar as coisas acontecerem. Ele precisava deixar claro o quão diferente aquilo era. Uma coisa era dispensar um cara qualquer que lhe chamasse a atenção. Normalmente, ela dava um jeito de incluí-lo na brincadeira. Troca de parceiros, menages a Trois, orgias, eles já tinham feito muita coisa juntos. Ben nunca tinha pedido explicitamente que ele ficasse de fora de um encontro, e embora ele tivesse imaginado que isso aconteceria, o convite em si foi como um soco no estômago. Recusar o possível menage a Trois ou um encontro a sós com Verónica provavelmente era o melhor para ele. Ele era irresistível, figurativamente falando, pelo menos, e, droga, ele ficava malvado quando estava excitado. Tipo, níveis de maldade de esporte sangrento. Talvez Bey só quisesse algumas noites difíceis assim. Não, ela não se adaptou bem ao papel de submissa. Pelo menos, não a ele, nem a nenhum dos outros parceiros que eles tiveram. Ou que ela teve antes dele. E agora estou ficando excitado pra caralho. Merda. Vortex gemeu ao parar em frente à porta do quarto onde seu chefe e sua namorada estavam. Concentre-se, bata na porta e diga a ela o que precisa dizer. Não tenho certeza se me sinto confortável em deixar você fazer homenagem a Trois com seu irmão e a namorada dele. Droga, preciso me expressar melhor. Ele endireitou os ombros e usou o cartão magnético para abrir a porta. Verónica estava relaxando no sofá da suíte, assistindo ao noticiário na televisão. Bey estava navegando em algo no celular, com uma expressão de desagrado incomum no rosto. Ele perguntaria sobre isso em um instante. Bey, precisamos conversar. Estou um pouco ocupado com alguma coisa, é importante. Ele franziu a testa. Ela olhou para ele, depois para o celular e, em seguida, para ele novamente com um suspiro. Ela saltou da cama e pousou ao lado dele. Certo. 5 minutos, não estou brincando, isso é muito importante. Ela apontou para o celular e ele viu o irmãozinho no topo da tela. Ele fez uma careta. Desde quando ele é mais importante do que nós? Com licença. Bey arqueou uma sobrancelha. Ela guardou o celular enquanto cruzava os braços. O que isso quer dizer? Olha, eu não sei o que aconteceu ou o que eu fiz de errado, disse Tex, parando e fechando os olhos. Não, tenho certeza de que não fiz nada de errado. Vim aqui para te dizer que não concordo com você ter feito aquele homenagem a Trois, é isso? A gente brigou pra caralho por causa disso ontem à noite, rosnou Tex. Uma vozinha na sua cabeça sugeriu que talvez não fosse a hora, mas ele estava muito exaltado. Eu só cedi porque não queria mais brigar, agora que eu tô firme em dizendo que não tô de acordo com isso, tudo que você consegue dizer é acabou? Amor, estou passando por uma situação muito séria. Você está dizendo que nosso relacionamento não é sério. Não. Porra, Vortex. Eles estão passando o vídeo de novo, Bey. Gritou Verónica. Bey rosnou e esfregou o rosto. Juntou as mãos na frente do corpo, tentando se acalmar, e abriu os olhos de repente, lançando-lhe um olhar fulminante. Olha, eu não sei qual é o seu problema com o Baby Bro, francamente, eu não dou a mínima. Se você simplesmente não gosta dele ou ele não gosta de você, ou sei lá, tudo bem. Pelo menos vocês dois se comportam bem, isso já me basta. E se você realmente não quer que eu transa com ele com o Pretty Poop? Ótimo. Isso é uma droga, mas eu vou superar isso ou transar com ele mais tarde. Bey rosnou, ficando ainda mais irritada. Tex fez uma careta ao ouvir a última parte. Diferenças de idade eram um assunto tabu para a maioria dos parceiros da Sim. Talvez aquela vozinha tivesse razão e ele tivesse tido azar de escolher uma hora ruim para isso. Dois dos braços de Bey apontavam para o sofá. Neste momento, estou tão puta da vida que não tenho paciência para lidar com a sua tara, então vai sentar e assistir ao noticiário com a Verónica, e, pelo amor de Deus, deixa ela te fazer um boquete. Eu daria conta, mas tenho que bancar a rainha má com a Goetia porque um daqueles idiotas resolveu pegar um rifle Carmine Crafted e atirou no meu irmãozinho. E, o Tex escolheu uma péssima hora para ter essa conversa. Que droga! Ele levantou as mãos e inclinou a cabeça para expor o pescoço.
A submissão pareceu acalmar a garota, que bufou e resmungou. Tá bom, grande coisa, não importa. Vamos deixar essa história do menage a trois para depois, então. Ele tentou acalmá-la. Bey bufou na cara dele mais algumas vezes antes de se encolher e apertar suas costelas com um abraço, o rosto enterrado em seu peito e as orelhas dobradas para trás. Ele a abraçou quando sentiu a camisa começar a ficar úmida. Suas orelhas se achataram. Droga, ele se sentiu um completo idiota. Amor, tá tudo bem. Me desculpa. Não é sua culpa. Bey bufou. Ela usou a camisa dele para enxugar o rosto antes de olhar para ele novamente. A culpa é minha, Lucy. Ele sempre deixa aqueles babacas arrogantes se safarem de tudo porque adoram lamber as botas dele. Ele não sabia, nem queria saber, se essa era realmente a razão pela qual Ars Goetia se safava de tanta atrocidade. Na verdade, ele também não se importava. Sua garota não estava bem, e independentemente da briga, ele precisava levá-la de volta para aquele lugar. O pequeno bastardo está bem, não é? E ele e a Pretty Poop estão bem. É só que, droga, isso nunca aconteceu antes. Droga, Tex, me desculpa pelo que eu disse. Aquela coisa dos pan. Ele assentiu e ela coçou a bochecha dele do jeito que ele gostava. E sobre a coisa do menage a trois, Vortex? Você sabe que eu te amo, né? Ela franziu a testa para ele. Eu juro que sei. É só uma trança, só isso. Juro que é só isso. E se eu não achasse que o Baby Broto paria uma troca de casais ou uma orgia ou, ele a interrompeu e sorriu para ela. Acariciou seu rosto, beijou sua bochecha e depois seu nariz. Eu também te amo, meu bem. Podemos conversar sobre o menage a trois depois que você resolver essa merda. E eu digo conversar mesmo, sem gritaria. Não sei. Os gritos meio que me convenceram. Amor, concentre-se no que você precisa fazer. Tudo bem. Ela lhe deu um beijo nos lábios e ele retribuiu. Quando se separaram, ela deu um tapinha no peito dele e sorriu maliciosamente. Mas falando sério, deixe a Verónica te fazer um oral. Eu experimentei ontem à noite, então é justo que você também experimente. Você, tem certeza? Vai ser algo para eu me distrair mais tarde. Bey deu de ombros. Aquela era uma imagem que realmente excitou Tex. Ela o empurrou em direção ao sofá e deu um tapa na bunda dele. Agora vá logo, tenho algumas ligações para fazer e você está com um cheiro que me distrai. Bem, com uma ordem dessas. Ele caminhou até Verónica, que sorria. Lançou-lhe um olhar inexpressivo. Só não deixe as coisas ficarem estranhas, chefe. Tex. A súcubo deu uma risadinha enquanto sua cauda balançava e ela olhava para a virilha dele com um sorriso malicioso. Você sabe que eu não prometo nada. Depois que o elevador para Envy finalmente chegou, foi mais uma hora de viagem até o ringue em questão. Eles embarcaram perto do fundo, onde, durante toda a viagem, Naruto manteve os braços em volta de Loona e um ronco constante reverberava através dele até ela. Seu rabo se mexia periodicamente e a vontade de ofegar era grande. Por que isso acontecia? Alguém poderia se perguntar. Porque ela o tinha prensado contra a parede e não parava de coçar suas manchas. Isto é tortura. Ele resmungou em tom de lamento quando as garras dela o atingiram na mancha esquerda. Não, isso é um castigo, Doff, Loona murmurou, com um sorriso cruel no rosto enquanto arranhava. Ele choramingou novamente. Era mesmo um castigo, e tudo havia sido planejado por ela, a esperta. Ela estava cansada de ficar brava, já havia admitido isso para ele, e ele não estava nada contente por ela não estar feliz. É verdade que, quando ela sugeriu coçar o lugar dele durante a viagem, ele esperava uma coçada constante, algo como a Bey faria se estivesse se vingando por ele estar sendo muito irritante. Mas não a Loona. Afinal, ela só tinha duas mãos. Uma tinha que segurar o celular para que ela pudesse tirar fotos do rosto dele, e a outra coçava. Ou não. Era uma tortura esporádica e alternada. Ele nem conseguia se refugiar no vazio mental feliz e tranquilo para o qual um ataque constante o levaria.
A alternativa era passar mais tempo com uma namorada irritada, o que, sinceramente, não. Naruto podia ser estúpido, mas não era burro. Então, ele suportou a desvantagem absoluta de sua nova biologia, só para que sua namorada não ficasse irritada quando chegassem ao reino oceânico onde ficava o Anel da Inveja. Nem nada. Naruto bufou e resmungou enquanto os arranhões paravam por um momento. Ele deixou a cabeça cair para trás e encostar na parede. Droga! Isso era pior do que aquela vez em que ele experimentou controlar a ejaculação. Observação: não tente usar o nó para estimular a ereção. O nó não gosta disso e não se desfaz até que algo seja amarrado. De preferência, uma meia comprida ou um vibrador, o que tiver mais espaço. Claro que sim. Ela estava se divertindo demais às custas dele. Os arranhões pararam e o focinho dele foi guiado para baixo para que ela pudesse pressionar os lábios na lateral. Vá! Você é o Dof porque ela prolongou a palavra enquanto começava a arranhá-lo novamente. Você é meu focinho laranja bobo com o sorrisinho mais bobo do mundo. Não, bobinho. Ele choramingou e resmungou, se aconchegando nos arranhões dela. Droga, esse estava durando mais que o anterior. O elevador devia estar perto da Envy logo, né? Né? Ele abriu os olhos Ah, droga, a namorada dele parecia tão feliz agora. Com os olhinhos semicerrados, o sorrisinho e o jeito que o rabo dela balançava na perna dele. Caramba, ela era tão fofa. As vibrações dela têm que ser tão boas que vão se foder. Não. Não faça isso. Ela não quer mais que você faça isso. Você corre o risco de prolongar o tormento. Obrigado, instinto de sobrevivência. Você me salvou mais uma vez. Agora, com licença, preciso coçar o spot. Finalmente. Naruto resmungou quando o elevador parou. Ele se jogou sobre ela e, não intencionalmente, mas ele não estava reclamando, ofegou contra o colo coberto da namorada. Ele a abraçou mais forte enquanto ela acariciava sua cabeça e beijava a base de sua orelha esquerda, que já estava completamente curada. Você é tão malvada. Obrigada. Ela estava sorrindo de canto, ele podia ouvir. Droga, ele queria tanto sentir a vibe dela. Um tapinha leve na cabeça o fez olhar para cima. Acorda, bobão. A gente vai se mexer. Minhas pernas estão bambas. Ele ergueu a cabeça para roçar o focinho no queixo dela. Me carrega. Que se dane. Prefiro te derrubar no chão. Que maldade. Ele bufou com um sorriso irônico. Endireitou-se de onde estava deitado sobre ela e deixou Loona sair de seu lugar de apoio. Ela segurou seu pulso antes que a multidão de demônios que desembarcava do elevador ficasse muito agitada e o puxou para caminhar ao seu lado. Ele entrelaçou suas garras e comemorou internamente quando a conexão não foi rejeitada. Saíram em direção ao Anel da Inveja e ambos recuaram imediatamente quando o cheiro de um velho pier apodrecido invadiu suas narinas. Eu tinha me esquecido de como o cheiro de peixe morto é forte aqui. Naruto murmurou. Ele engoliu em seco e fez uma careta, nem mesmo a vibração FBN da Loona conseguiria superar esse anel que destrói o olfato. Eles trocaram um olhar. Ele apontou com o polegar para o elevador do Anel da Preguiça. Vamos pular este lugar e ir direto para o Anel da Preguiça. Sim. Loona assentiu e o conduziu até a fila onde reservariam seus lugares. Seu rabo abanou e ele sentiu um arrepio de pavor o invadir. Talvez possamos ficar no mesmo lugar. Acho que você ainda não foi punido o suficiente. Você é desprezível. Ele disse isso como uma expressão séria, o que a fez rir. 2 horas depois, essa viagem não valeu a espera. O príncipe Sérgio resmungou ao sair do elevador privativo e cheirar o ar. Ele sorriu. Ah, eu adoro o cheiro de decomposição. Significa que estamos no caminho certo, chefe. O que, Bruce? Primeiro, saiba que acabei de receber um sinal de volta. Bruce ergueu o telefone. A mensagem foi enviada há 10 minutos. Partiu imediatamente, e foi para a preguiça. Sergius levou a mão ao queixo e o esfregou.
A menos que uma delas esteja grávida, e acho que nenhuma está, deve estar tentando se esconder na tundra. A presa nem imagina que já sabemos que ela está lá. Está tudo bem. Vamos embarcar no próximo. Última chamada para o slot. Última chamada para o slot. A manutenção do slot durará 24 horas. Sérgio ergueu os olhos quando o último elevador para slot, no dia seguinte, parou. Ele franziu os lábios e fechou os olhos. Estava tudo bem, ele conseguiria lidar com isso. Ele daria um jeito. Chefe. Não fale. Nem pense. Nem respire, porra. Ele respirou fundo. Certo. Pegue um hotel. Vamos dar uma vantagem competitiva. Quinta-feira, a presa morre. Capítulo 38. Acometido. Um telefone tocou nos corredores do submundo. O som ecoou pela escuridão antes de um rosnado se sobrepor à voz. Ouviu-se um estalo quando uma garra deslizou sobre a mesa, arrancando um pedaço. Um palavrão foi proferido, seguido por outro golpe de garra que finalmente agarrou o telefone. Ah, quem diabos está ligando a essa hora? Será que não sabe que horas são? Serb resmungou baixinho enquanto seus irmãos cochilavam e roncavam alto, respectivamente. Ele olhou para o número na linha e fez uma careta. Droga, Herb. Serb, é melhor estarmos pegando fogo. Herb rosnou sem abrir os olhos. Essa é a única razão pela qual você me acordaria. A abelha está nos chamando. Então responda, porra. Não quero falar com ela. Crescer. Herb. Serb resmungou. Porra. Você é uma baita vadiazinha. Herb rosnou e deixou que o telefone fosse levado ao ouvido assim que atenderam. Bé. Ei. Você sabe que horas são, porra? Talvez esteja na hora de eu comprar um relógio. Deus, é cedo demais pra essa merda. Herb rosnou enquanto se sentava e dava uns tapas em Rus. A terceira cabeça roncando continuava dormindo e o olho cego de Herb tremia. Se você dormir durante isso, seu filho da puta, eu vou te arrancar dos nossos ombros se você dormir no seu posto de vigia de novo. Tudo bem? Tudo bem. O Rus só está compensando a gente. Herb lançou um olhar fulminante para Serb, que desviou o olhar deliberadamente. Ele baixou a voz, colocou o telefone contra o peito e rosnou. Você acabou de abrir mão de 2 cochilos enquanto vigiava, seu idiota. E não venha reclamar comigo ou eu vou te dar um bom motivo para isso. Mas. Cala a boca e faz um café. Já acordei. Ele rosnou e levou o telefone de volta ao ouvido. São 3 da manhã, Barry, o que você quer, porra? Desculpe te acordar, Ed. Eu não ligaria tão cedo se não fosse importante. Não, desculpe. Não é minha vez de estar acordado e não devo descontar em você. Herb bufou, lançando outro olhar carrancudo para outra cabeça consciente que tentava preparar um novo bule de café com a única mão disponível. A abelha rainha já tinha um péssimo senso de oportunidade, mas pelo menos era atenciosa com as necessidades dos outros. Ele bocejou e moveu a orelha enquanto resistia à vontade de coçar a cabeça, enquanto Serb jogava a bebida na cafeteira. Do que você precisava que não podia esperar mais 3 ou 4 horas. Há um atentado contra o Baby Bro, quero que você encontre a pessoa que o encomendou. Me ajude, é só isso. Herb gemeu e usou a mão que agora estava livre para arrancar o sono do olho. A cafeteira não conseguia preparar o café rápido o suficiente. É isso mesmo. Você sabia. Sobre o ataque. Sim, eu sabia. O Koichiki sabia. Tenho quase certeza de que todos que enviam relatórios para Morningstar sabiam. Ele suspirou e lançou um olhar furioso para o pote. Uma leve inclinação em seu ombro esquerdo fez seu olho bom tremer. Eu juro pelos deuses, Serb, se você simplesmente adormeceu, vocês sabiam que havia um atentado contra o meu irmãozinho e nenhum de vocês pensou em me contar, porra. Calma aí. Não é como se alguém que preste fosse lucrar com isso. Herb revirou os olhos. Swayze era uma Deméter em potencial. Se não fosse pelo fato de ele saber que os olimpianos apenas se aposentavam e não morriam de verdade, ele estaria um pouco preocupado.
Ouviu-se um rosnado do outro lado da linha e ele beliscou o focinho. Berre, pelo amor dos deuses antigos, cresça. Quer repetir essa merda pra mim, seu idiota? É cedo demais para eu ficar bajulando seu ego, Beelzebub. Ele rosnou de volta, lembrando-a exatamente de quem ele era. Os rosnados dela cessaram e ele bufou. Olha, o pirralho é um lutador medíocre, mas ele vai ficar bem, entendeu? Quer detalhes? Morningstar os tem. Deixe ele se meter nas poucas confusões que vai ter e abra 1 ou 2 barris de cerveja para assistir ao espetáculo. Um príncipe da Goetia atirou no meu irmãozinho com um rifle angelical, e você quer que eu deixe isso passar? Acho que me faltam algumas informações cruciais. Herb disse com a cara fechada. Ela resmungou um breve resumo de tudo o que aconteceu no último dia, e puta merda. Maldita seja a má sorte daquele pirralho. Ele olhou primeiro para a cabeça adormecida de Serb, depois para a de Rus, e então para a máquina de café que estava demorando uma eternidade para preparar o café. Passou a mão pelo rosto. É cedo demais para essa merda. Maldito pirralho. É melhor que ele esteja sofrendo por isso. Apesar do que se possa pensar sobre a ocorrência excessiva, as cordilheiras da preguiça nem sempre estavam sujeitas a nevascas impiedosas. Um padrão climático constante como esse poderia ser facilmente adaptado por muitas formas de vida. Ainda assim, fazia frio nas montanhas, em comparação com os vales quentes e movimentados onde se situava o centro médico do inferno. As poucas lojas ali que não tinham relação com a profissão de Belpegor concentravam-se principalmente na venda de artigos para caminhadas e outros equipamentos para atividades ao ar livre. Muitas famílias da ganância haviam se mudado para o círculo em busca de tais riquezas promissoras. Muitas outras morreram por não conseguirem colocar em prática sua forma de lucro. Para os habitantes de Lop que reconheciam o valor dos penhascos íngremes que circundavam seu vale, eles construíram cabanas para alugar para os visitantes. A distância entre as cabanas e suas localizações variavam. Ironicamente, quanto mais cara a cabana, mais perto da cidade ela ficava. No meio de uma trilha na montanha, adjacente a uma série de penhascos que se elevavam até a montanha mais alta da região, a Grande, como era chamada. Os nativos de Slok não eram criativos, chocante, não é? E a várias centenas de quilômetros dos limites da cidade, bem na divisa da área de cobertura dos serviços do Elpone, havia uma cabana aconchegante. À direita da entrada, uma cozinha com fogão e micro-ondas estava pronta para uso, a luz do fogão acesa, enquanto uma pizza assava lentamente. À esquerda, uma mesa acomodava confortavelmente 4 pessoas e 6 se houvesse espaço suficiente, e logo depois, a entrada para uma pequena suíte. No coração da cabana, uma fogueira crepitava no centro do chão, aquecendo o pequeno e acolhedor refúgio a uma temperatura agradável. Uma série de almofadas cercava a fogueira, servindo como assentos improvisados. Foi nesses assentos, ao lado da fogueira, que uma batalha de vontades se desenrolou, enquanto peças de roupa e joias estavam espalhadas por todo lado. Os olhos azuis se estreitaram enquanto encaravam um par de vermelhos. O primeiro usava um short largo, uma coleira de corrente e uma camiseta branca, enquanto o segundo vestia apenas um suéter, uma camisa por baixo, uma coleira com espinhos e um vislumbre de algo que pendia de seus quadris sob o próprio short largo, que, na verdade, era a cueca reserva do primeiro. 3 cartas foram colocadas sobre a mesa por uma mão com garras. Um estrondo sutil ecoou no ar e os olhos vermelhos se estreitaram enquanto uma cauda deslizava lentamente atrás deles. Faça sua aposta. 1. Camisa. E um prazer secreto. Você tem tanta confiança assim? Sim. A palavra foi pronunciada com o estalo do P. Um olho azul se contraiu. Muito bem, então, dê sua contagem. 3 setes. Os olhos azuis se estreitaram, formando um olhar semicerrado. Bobagem. Uma cauda rústica estalou com um baque seco quando as 3 cartas foram viradas. 3 setes encaravam os jogadores. Um de copas, um de ouros e um de paus. Um focinho curto, branco acinzentado, esboçou um sorriso, enquanto o adversário, de cor laranja e creme, franzia a testa.
Como você consegue ser tão bom nisso? O focinho franzido resmungou enquanto puxava a barra da camisa simples que vestia. A culpa não é minha se você é péssimo em mentir, Dove. Lona sorriu de canto enquanto segurava o celular. Faça direito. Isso vai pro Instagram. Quando sugeri um jogo de cartas, esperava algo mais no estilo Street Poker, sabe? Naruto bufou enquanto se levantava e se virava, com as mãos ainda na barra da camisa. Não essa merda de Street Poker. Menos reclamações e mais striptease. Estou quase lá, caramba. Ninguém valoriza o trabalho duro. Ele cantarolou. Posso ter uma pausa ou... Naruto. Ela rosnou para ele. Ele ia levar outra sessão de arranhões se continuasse com as provocações. Já era ruim o suficiente estarem exaustos com toda a montanha-russa emocional de ontem para fazerem algo divertido na noite anterior, e, estranhamente, nenhum dos dois estava com vontade esta manhã. Talvez tivesse a ver com o fato de o fogo ter se apagado durante e eles terem acordado congelando. É por isso que, em vez de fazerem algo indecente, eles começaram jogando um jogo de cartas sensual. Tudo bem, tudo bem. Estou muito animada. Tire a roupa, droga. Tudo bem. O namorado a encarou por cima do ombro antes de sorrir de canto e começar a rebolar. Seu rabo balançava de um lado para o outro enquanto ele dançava ao ritmo de uma música que só ele conseguia ouvir. Então, enquanto se virava lentamente para ela, começou a levantar a camisa e a exibir seu corpo, revelando cada centímetro de sua pelagem natural. Como era evidente pelo frenético farfalhar atrás dela, Lona adorou. Ela sentiu um calor se espalhar por dentro, desde o âmago do seu ser, enquanto observava seu adorável e bobo namorado exibir seu charme secreto. A definição do abdômen que se tornava visível quando seu peito se curvava para baixo. A flexão dos ombros e os braços enganosamente fortes quando a camisa subia. E o movimento dos quadris na estocada pélvica fizeram lembrar de a visão desapareceu quando ele jogou a camisa sobre o rosto dela. Ei! Lona puxou o pano que a escondia e franziu a testa ao vê-lo de volta em seu lugar perto da lareira. Ele arqueou uma sobrancelha para ela enquanto recolhia suas cartas. O quê? Eu pensei que era isso que as strippers deveriam fazer. Droga, ela não podia contestar isso. Com um suspiro de decepção, ela interrompeu a gravação e pousou o celular. Sua mão voltou a ocupar seu lugar e ela a dobrou, escondendo-a da vista, antes de se inclinar para a frente, apoiando-se no dorso do pulso, para observar o namorado, agora sem camisa. Que então pigarreou, o quê? Por quê? Ela estava apreciando a vista, ele deveria estar sem camisa. Sim. Parte 2. Você é um tremendo provocador. Ela rosnou para ele sem muita convicção. Ele sorriu de canto e piscou de volta, cruzando os braços. Droga, ele não tinha o direito de ser tão estupidamente fofo e gostoso ao mesmo tempo. Tudo bem, idiota. Diga um prazer secreto seu. PFF, fácil. Jardinagem, disse ele, e Lona piscou. De todas as coisas que ela esperava que ele dissesse, essa certamente não era uma delas. Seu sorriso irônico se transformou em um sorriso gentil enquanto ele dava de ombros. É relaxante. As plantas gostam de ouvir, mesmo que ninguém mais o faça. Ele estava falando sobre sua suposta vida passada ou sobre esta. Importava. Parecia que ele sabia disso com certeza, e não que era algo que tinha ouvido falar. As implicações disso eram tristes. Assim como seus olhos. Mesmo que ele sorrisse para ela agora, seus olhos não eram o azul brilhante de sempre, que ela admirava. Pareciam mais escuros e carregavam uma profundidade inconsolável, quase como oceanos de inveja, ou pelo menos o pouco que ela conseguia ver. Era o jogo? Não, ele parecia estar se divertindo tirando a roupa para ela, e ela fazendo o mesmo, mesmo que ela tenha trapaceado um pouquinho, colocando um biquíni por baixo da roupa quando decidiram apimentar as coisas, adicionando camadas ao que vestiam. Ele ainda não sabia disso, mas a expressão no rosto dele quando descobrisse seria hilária, ou talvez um afago no ego. Talvez ambos, ela tirando a roupa para ele. E, sim, ela também tinha gostado de fazer isso. Isso significava que ele estava triste por outra coisa.
Droga, ela não queria que ele ficasse triste. Não quando eles deveriam estar tentando aproveitar o tempo juntos, sem um psicopata tentando matá-los. Ela largou as cartas e se levantou. Ele arqueou uma sobrancelha, mas não reclamou quando ela se sentou em seu colo. Os braços dela o envolveram pelo pescoço enquanto ele largava as cartas na mesa, retribuiu o abraço e ronronou quando ela esfregou o focinho no dele. Você gostou tanto assim do meu show de striptease? Perguntou ele. Não, bem, não foi ruim. Só fiquei entediada depois de ganhar tanto. Ela se afastou para olhá-lo nos olhos. Ainda triste, mas por quê? O nariz dele se contraiu levemente. Ela franziu a testa e acariciou sua bochecha. Algo está te incomodando. O quê? Ele piscou e deu uma risadinha. Sorriu, colocou a mão sobre a que ela tinha em seu rosto e se aconchegou nela. Não. Estou bem, Lon. Os olhos dela se estreitaram. Ele definitivamente estava triste, e agora ela suspeitava que ele estivesse mantendo uma fachada para agradá-la. Uma coisa é deixá-la coçar a mancha dele, a liberação de serotonina daquele sorriso adorável e bobo com a mancha coçada era comparável ao sexo. Lona defenderia isso com unhas e dentes, como uma forma improvisada de punição. Outra coisa é mentir para ela na cara dela e achar que ela ficaria feliz com isso. Ela já passou por muita coisa ruim crescendo no orfanato, obrigada. Disseram todas as almas daqui que já foram algo além de boas. Me venha com outra mentira deslavada. Na verdade, não é nada, eu não estava falando sério, Dove. É alguma coisa. Você não vai gostar. Bom, pelo menos ele não tentou mentir para ela de novo. Você está pensando em terminar comigo? Perguntou ela secamente. A boca dele se abriu e ele gaguejou. O Dove todo atrapalhado é tão fofo, pensou ela com um pequeno sorriso de canto. Ela colocou uma garra no nariz dele para fazê-lo calar. Eu imaginei. Essa é a única coisa que eu não gostaria, então desembucha. O que está te incomodando? As orelhas rosadas de Naruto se dobraram para trás novamente e ele desviou o olhar. Ele realmente achou que ela ficaria chateada. Ele poderia continuar tentando mentir para ela, e então haveria ficar chateada. Eu quero provar IBSGN. Amor, eu consigo ouvir o cocô de um rato caindo no chão a quilômetros de distância e mesmo assim não percebi. Lona disse com a cara fechada. Ela bufou e levantou o focinho dele em direção ao dela. Qual é? O que foi? Quero sentir suas vibrações novamente. Ok, não era isso que ela esperava que o deixasse tão triste. Espera, ele realmente parou de usar o verbo quando ela mandou? Isso foi, droga, já faz mais de 12 horas. Ela esperava que ele voltasse a funcionar normalmente depois do maldito ataque do atirador. Eles chegaram a terminar aquela discussão. Precisa mesmo ser uma discussão? Uma parte dela se perguntou. Talvez eles pudessem simplesmente conversar sobre isso. Droga, ela jogou a conversa na cara dele ontem. Ele era o namorado dela. Ela gostava de ouvi-lo, quando ele não estava fazendo muita besteira, tipo correndo para a rua e se machucando. Melhor não pensar nisso. E adorava quando ele a ouvia reclamar do dia dela. Ela gostava mesmo era de conversar com ele. É uma parte importante de um relacionamento. Por quê? Porque o quê? Porque você sente o gosto de vibrações. O que isso significa? Lona franziu a testa. Talvez ela não se incomodasse se entendesse o significado. Quer dizer, a Bey menciona isso às vezes quando divaga. Quer dizer, ela mencionou quando ela e o Tex fizeram aquela pegadinha idiota comigo. Eles o quê? Opa, talvez ela não precisasse ter compartilhado isso. Não, Rosne, Dove. Não Rosne. Droga. Ele rosnou. Não é importante, Lon, o que a Bey fez. Naruto, só, ela hesitou enquanto acariciava a bochecha dele com o polegar. Não me entenda mal, ela estava lisonjeada por ele estar tão chateado por ela, mas não havia muito que ele pudesse fazer agora. A pegadinha tinha acontecido há umas 2 semanas, e ela já tinha superado, em grande parte.
Claro, se ela pudesse se livrar da gravação que comprovava qualquer suposta compaixão que sentia por seu pai adotivo Imp, ela ficaria mais feliz, mas isso era um problema para Lona do futuro. Primeiro vamos falar sobre o seu gosto por Vibe, depois eu te conto sobre a pegadinha, ok? Mas eles... Naruto, isso aconteceu há semanas. Você ainda estava no poço naquela época. Eu estava. As orelhas dele ficaram eretas, os lábios se curvaram num rosnado antes de ele fechar os olhos e roçar o focinho na mão dela novamente. O rosnado sumiu, mas o grunhido voltou, e ela precisava que ele parasse com aquilo. Ela estava tentando fazê-lo feliz, não deixá-lo excitar lá. Com certeza vamos conversar sobre aquela pegadinha, lunático. Ok. Ela ergueu o nariz para provocá-lo com um pequeno borope. Primeiro as vibrações. Ele estava encolhido, encarando a floresta além da mansão. A floresta que o fazia lembrar de casa, mas que não era. Casa havia desaparecido. A folha havia desaparecido. Todos haviam desaparecido. Mortos. Ele odiava seu pequeno corpo. Não era forte, não era rápido e era tão desajeitado. O rabo era a pior parte, parecia exatamente com o da raposa. Está morto, está morto. Ele está livre. Livre, livre, livre. Ele estava livre. Não era mais uma gaiola para um monstro, não era mais uma criança demoníaca, exceto que era. Ele era um demônio agora. Uma criança demoníaca de verdade. Eles estavam certos e ele estava sozinho de novo. E nunca obedecia. Um dedo beliscou sua orelha estúpida e enorme e ele latiu, não deu um grito, ele latiu, como o cachorro de Akamaru, Kiba, fazia quando eles brigavam, no Festival da Primavera. Isso não soava bem. Ele teria que pensar mais sobre isso depois, antes de fazer beicinho para a raposa abelha peluda que era a sua nova irmã. O que foi, maninho? Bei se abaixou para ficar na altura dos olhos dele. Ele franziu a testa para ela. Você acabou de beliscar minha orelha. Porque suas vibrações são horríveis, seu bobão. Ela cutucou no meio da cabeça e ele rosnou para ela. Ela riu e o agarrou antes que ele pudesse tentar escapar. Então ele estava sendo abraçado e era tão legal, estranho, bacana, esquisito ter 4 braços de uma pessoa o abraçando. O que foi? Estava pensando em algumas coisas. O que são vibrações? Perguntou ele. O que são vibrações? Bei piscou e olhou para cima. Acho que nunca precisei explicar o que é uma vibração. Vibrações são a sensação que as coisas transmitem, tipo, emocionalmente. E você, provou? Naruto perguntou, inclinando a cabeça. Bei fez um barulhinho fofo para ele e suas orelhas se achataram. Ele não era fofo, droga. Ele tinha quase 14, 15 anos. Bem, tecnicamente ele teria se Sasuke, traidor irmão amigo traidor aliado, assassino, não tivesse, se eu tentasse me concentrar em comer comida de verdade o tempo todo, nunca conseguiria fazer nada. Aliás, eu era assim até que um dia resolvi experimentar algo diferente. Acho que estava engordando, e acredite, irmãozinho, não tem nada de fofo numa abelha rainha gorda, então saí andando pelo anel procurando coisas para experimentar e dei de cara com uma festa. Acho que era uma festa de aniversário. Talvez fosse um casamento. Enfim, tinha um gostinho doce de jantar no ar e a princípio achei que fosse o bolo, mas acabou sendo a Vibe. Fiquei viciada desde então. Bei deu de ombros. Sua cabeça girava tentando acompanhar aquele discurso desconexo. Ele levou uma cutucada forte no nariz que o fez ficar vesgo e se concentrar novamente. Enfim, as suas são horríveis, então o que deixou meu irmãozinho tão chateado? Os olhos dela se estreitaram e seus dentes brilharam. Será que eu tenho que comer outro tutor? Não. Ele gritou. Ele não queria ser o motivo da morte de pessoas, e o primeiro cara era super assustador, mas os outros 6 não eram tão ruins. O 7º teria sido aceitável se não tivesse tentado assediar a Berry. Cerbero não gostou nada disso. Não, este não é tão ruim. Veremos. Bem, ele tentou, desculpe, tutor demônio número 8. Ele sentirá falta dos seus debates sobre ramen. Não sentirá. Se não for isso, o que mais está errado?
Só pensando em coisas. Ah, maninho, você não precisa mentir para mim. Somos irmãos. Não temos segredos. Bei pressionou a bochecha contra a dele e uma de suas mãos acariciou a nuca dele, fazendo-se derreter. Droga, ele odiava isso mais do que tudo, seus nervos ficavam sobrecarregados com muita facilidade e seu corpo compensava ficando mole. Outro carinho veio acompanhado de uma risadinha dela. Uma coisa doce, meio melosa, escorregou para dentro da boca dele com a respiração seguinte. Ele lambeu o ar e Bei engasgou. Maninho, você acabou de... Você fez. Você fez. Que merda. Bei estava lá, de repente, bem na frente dele, e eles estavam fora do chão e ele não gostava de estar fora do chão e girando tão rápido. Você consegue sentir o gosto das vibrações. Você consegue sentir o gosto das vibrações. Isso é ótimo. Ela sorriu para ele com um sorriso tão radiante, feliz e doce como mel, antes de puxá-lo para um abraço apertado, esmagando seu corpo. Ar. Ar. Abelha. Ar. E seu rosto roçou no dele. Espera, porque o rosto dele estava molhado. Nunca, jamais, jamais, jamais existiu outro demônio que pudesse sentir o gosto das vibrações como eu. Droga, vou te ensinar tudo o que sei. Primeira lição: não tente comer as vibrações do Levi. Elas são nojentas e tenho 80% de certeza de que é porque eles não tomam banho. Naquele dia, ele aprendeu muito mais do que deveria sobre os outros 7 pecados capitais. Ele também conseguiu descobrir que sua irmã tinha uma queda por Satanás. Quando perguntou a Cerbero mais tarde, descobriu que ele sabia e achou aquilo hilário. Satanás estava aparentemente no armário, seja lá o que isso significasse. E assim, chegamos ao final deste capítulo. Antes de seguir em frente, gostaria de tomar um momento para agradecer a você, que acompanhou até aqui. Sei que a jornada nem sempre foi fácil e, às vezes, as palavras podem não ser suficientes para expressar o quanto sua paciência e dedicação significam. Seu tempo e atenção são preciosos, e sou profundamente grato por você escolher estar comigo nesse caminho. A história ainda tem muito a revelar, e mal posso esperar para compartilhar o que vem a seguir. Espero que você continue comigo, pois sem você, tudo isso não passaria de palavras sem eco. Até o próximo capítulo, e mais uma vez, obrigado por estar aqui. Se despede o seu canal favorito Kirito Uzumaki Fanfics.